Eu acho que essa demissão é justa e ela é tardia, Raquel. Assim, a minha avaliação é que, a despeito dos resultados, dos bons resultados, o Corinthians vinha jogando muito mal. O futebol é curioso porque, assim, a gente pode analisar resultado ou analisar desempenho, o jogo, né? A análise mais simplista vai falar: olha, o Corinthians fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Paulista. Foi campeão, inclusive, porque mandar embora os treinadores. E eu argumento, assim, na noite em que o Corinthians foi campeão paulista, eu fiz uma live falando: o Ramon tem que sair. O Ramon e o Emiliano não conseguem mais fazer o Corinthians jogar. Já conseguiram. O Corinthians fez uma arrancada muito bonita o ano passado. E a gente tem que saber que histórias acabam. Eu acho que a história do Ramon e do Emiliano no Corinthians acabou. Esse ano o Corinthians vem jogando muito mal, cada vez pior. E acho que cada dia em que essa demissão não acontecia, o Corinthians comprometia o ano. A Lívia sabe, muito melhor do que a gente, o que acontece fora de campo no Corinthians. O Corinthians está prestes a entrar numa noite longa e sombria por questões políticas. E agora, com o campo desarrumado, vai ser mais difícil arrumar. Porque é claro que o barulho de fora, uma administração caótica, uma administração cheia de suspeitas, de coisas muito complexas, assim. O Corinthians fora de campo é um caso de polícia, para dizer o mínimo. Então, agora dentro de campo, a coisa também está desarrumada. E aí? É Dorival o nome certo? Assim, eu acho que o Corinthians vai substituir um erro por outro. Espero estar enganada. Mas a identificação do Dorival com o Corinthians é nenhuma. O Dorival Júnior não entende o que é o Corinthians. Eu posso estar enganada, o Dorival pode chegar lá, ele é um cara muito competente, rapidamente entrar na alma e saber o que é o Corinthians. Mas eu tenderia a achar que isso não vai acontecer. O Corinthians precisa de um treinador boleiro, alguém que entenda o que é a alma desse clube e a alma desse elenco, com Memphis, com Yuri, com Carrijo, com jogadores que precisam estar livres em campo. Não vai ser o Dorival. Ainda não está certo, então estou dando opinião aqui em cima de ainda é uma especulação, né? Mas, enfim, acho que a saída do Ramon é tardia e a chegada do Dorival precoce. Depois do jogo de ontem, o principal astro corintiano, o Memphis Depay, gente, se eu estiver falando errado, alguém me corrige, que meu filho sempre fala que eu falo o nome desse jogador errado, reclamou do rendimento do time. Vamos colocar na tela o que ele disse. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer o melhor, mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, com o time é tão aberto, com as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. Então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time. E temos que estudar o jogo se quisermos crescer. E Alice, ele tá dando uma lição de moral aí no time, hein? Ele tem esse poder todo aí, esse jogador que manda no técnico, na equipe, em todo mundo? Não tô te ouvindo, Alicia. Talvez Agora sim, né? Agora sim. Agora sim. Boa noite para você, para todas e todos que estão com a gente. O Memphis, mais do que isso, ele entregou a cabeça do Emiliano e do Ramon numa bandeja para a diretoria, né? Ele deu o selo de aprovação do elenco para uma demissão que eu concordo é uma demissão tardia, né? O Emiliano Dias e o Ramon Dias, essa dupla, já vai tarde do Corinthians. O que eles fizeram no ano passado foi absolutamente surpreendente e merecem aplausos, mas de lá para cá, desde o início desse ano, o time só regrediu. O Corinthians hoje e todo esse ano é um time pior do que foi na reta final de 2024. Não é uma dupla que consegue fazer times evoluírem no longo prazo. Na melhor das hipóteses, dá para dizer que é uma dupla capaz de tirar um time de um momento de desespero. Fez isso com o Vasco, precisou até a última rodada, mas fez isso. Com o Corinthians conseguiu aquela arrancada histórica. Mas foi, ao longo desse ano,
mostrando todas as suas deficiências que levaram a essa fala do Memphis. Acho que a gente precisa qualificar a fala dele, ressaltando que ele tem vários problemas e não sei se está fazendo essa autocrítica de maneira tão completa. Ele tem tido vários problemas dentro de campo, não tem contribuído da maneira que se espera, especialmente de um jogador que ganha mais de 3 milhões de reais por mês. Foi muito mal no jogo contra o Palmeiras, né, com atos, inclusive, assim, de pura distração mesmo. Nas finais também não tinha ido bem, mas teve aquela coisa toda de subir na bola e o Corinthians conseguiu ser campeão, então acabou aquele momento sendo dominado por aquela imagem. Mas o problema do Corinthians vai além do Ramon e do Emiliano. Mas, de fato, eles haviam perdido, né, praticamente todo o grupo, e você tem certeza de que o técnico vai cair quando o principal nome do elenco se sente confortável para dar uma entrevista publicamente, dizendo que o time é mal treinado. Né? Não é nem mais ou menos o que ele quis dizer, é o que ele disse. Ele disse que o time é mal treinado, no que ele está correto. O time é mal treinado, tem jogadores melhores do que esse resultado, do que esse conjunto da obra que a gente está vendo, ainda que com várias deficiências de elenco. Mas se a gente tira aqueles 2 jogos da final, em que o Corinthians não jogou bem, mas conseguiu vencer o seu adversário, o ano do Corinthians é ruim, né? O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. O Corinthians tem uma vitória no Campeonato Brasileiro até agora, né? Tá penando na Sul-Americana. Então, de fato, era muito difícil sustentar a permanência deles. E concordo que Dorival Júnior é um bom nome que está no mercado, mas, mais uma vez, treinadores de futebol mostrando que, nessa profissão especificamente, o seu último trabalho não quer dizer nada sobre o seu próximo trabalho, né? Fez uma sequência muito ruim na seleção brasileira e pode ser recompensado com um dos maiores times do Brasil, ainda que seja um time em crise, com uma oportunidade muito grande e com bons jogadores na mão. Mas o Corinthians tem uma temporada que pode ser dura pela frente. Vamos ver, o ano passado ela virou no meio do ano, né? Virou uma chavinha ali no meio do ano, com uma janela de transferências incrível, mas o futuro parece preocupante. Lívia, a Alicia